Nós estamos vivendo uma pandemia obsessiva. Ótima questão. Eu digo que talvez seja pior do que a pandemia do Covid, né? E essa aí, a gente não tem extensão da gravidade dela, mas que a gente está vendo no mundo atual, que já nós estamos vivendo uma transição planetária, onde nós constantemente, pela internet, pelas mensagens que a gente recebe, a gente vê coisas que a gente fica pensando, gente, que mundo é esse que nós estamos vivendo? É o mundo de provas e expiações, né? Sim. Então, Bom, o que você nos diz a respeito desses fatos? primeiro que a colocação ela é perfeita, Marcos, e nos faz recordar Bezerra de Menezes, quando na obra Nas Fronteiras da Loucura, ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografado por Divaldo, uma obra psicografada em 1984, se não nos falha a memória. E lá Bezerra ele traz uma exortação aos espíritas muito importante. Porque lá ele vai dizer o seguinte, que há diversos colaboradores do movimento espírita, estudiosos, pessoas sérias, que lançam mão de uma abordagem que Kardec já trabalhava na Revista Espírita, que é o espiritismo sem espíritos, que seria um movimento antimediunista. Na palavra de Bezerra é bem isso. E que nós devemos estar muito atentos, porque esse movimento ele representa exatamente o que os obsessores desejam. Porque será ou serão nas reuniões mediúnicas é que esses indivíduos perderão a sua ascensão moral sobre os obsediados. Joana de Ângeles vai dizer na obra Dias Gloriosos que sim, até confirmando a fala do Marcos, que vivemos um tempo de uma pandemia de parasitose mental, de obsessão. Nós vivemos isto. E nós, espíritas, temos uma ferramenta imprescindível. E por que também concordo contigo, Marcos, quando você diz que a pandemia obsessiva ela é mais gravosa do que a pandemia de um vírus? Porque o vírus, como algo material que pode ser estudado, observado no microscópio, pode ser feito o antígeno. Então, nós tomamos uma vacina e vemos os resultados. E agora, como abordar um vírus mental, psíquico, que gera a então chamada parasitose mental? O espírito Dias da Cruz já traz isso desde os anos 50, através da mediunidade de Chico Xavier, na obra Instruções Psicofônicas, e vai nos ensinando sobre esses processos obsessivos. Como abordar algo que não é material. E aí nós precisamos recordar, e devemos sempre recordar Allan Kardec. Allan Kardec, lá no capítulo 14 da obra Gênese, ele vai fazer o que talvez seja o mais sintético e profundo estudo sobre a obsessão, entre os itens 45 e 49 desse capítulo. Então ele diz o seguinte, e ele faz essa analogia que o Marcos propõe. Olha, na maioria das vezes, a obsessão se dá por uma doença moral, assim como uma doença física, fisiológica, ela se impõe devido a uma deficiência do nosso sistema imunológico. Uma doença moral se impõe devido a uma deficiência moral. E como combater? Exatamente fortalecendo a questão moral. Ele vai dizer, inclusive, no item 46, que na grande maioria das vezes basta ao obsediado a sua melhoria, a tal transformação moral, para então extirpar o processo obsessivo. E é óbvio que estamos vivendo uma pandemia obsessiva de parasitose mental, porque vivemos em um mundo em que as questões morais elas estão muito distantes
das propostas pela lei divina. Então, basta observar esse efeito e vamos verificar a causa. Há, então, um processo de retroalimentação entre desencarnados e encarnados, ainda muito vinculado às paixões materiais, o que faz com que o processo obsessivo, seja ele uma obsessão simples ou a influência, a subjugação, a fascinação e até a própria possessão, como Kardec propõe na Gênese, encontre um campo extremamente fértil. Por isso, esses movimentos, voltando à fala de Bezerra de Menezes, antimedionistas, eles devem ser vistos, principalmente dentro do movimento espírita, com muito cuidado, porque é exatamente essa ferramenta mais importante. Quando nós falamos de obsessão, nós não estamos falando de um mal simplesmente moral. Nós estamos falando de uma causa moral, espiritual, mas que tem efeito na saúde pública. Se nós formos lembrar Allan Kardec, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, existe um item chamado loucura e suicídio. Pensem bem, nós estamos falando aqui de algo ligado à saúde pública, à saúde mental. Nós vamos observar que a loucura, que segundo o próprio Kardec aborda em O Livro dos Médiuns, em grande parte tem como causa a obsessão, ou seja, as doenças mentais, hoje chamados transtornos mentais ou síndromes, porque não encontram uma etiologia fisiológica. Não se faz um exame de sangue para detectar a depressão, por exemplo. Ou seja, é um transtorno por isso. Você não consegue uma detecção, um diagnóstico físico. Ele é de ordem psíquica, psicológica. Sabendo-se, por exemplo, que na maioria dos casos de suicídio, a depressão é o transtorno com maior incidência, e nós espíritas, sabendo que a obsessão leva a processos, inclusive, de depressão, que é o que Kardec propõe no item loucura e suicídio, porém, 150 anos antes do estudo feito pela Organização Mundial da Saúde, vale a pena sempre lembrar isso, como o espiritismo antecede a ciência humana, nós vamos verificar que essa pandemia, que também é a pandemia do suicídio, guarda uma correlação com a pandemia obsessiva. Basta lembrar que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio na Terra. Que a cada 3 segundos uma pessoa tenta o autoextermínio na Terra. Que é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E os casos obsessivos começam a se tornar cada vez mais precoces e graves. Tanto é que um estudo feito no SUS de Minas Gerais demonstrou que, entre os indivíduos internados por tentativa de suicídio no SUS, 16% tinham entre 8 e 19 anos. Então, veja como é um processo pandêmico que não se trata só de religião, de algo espiritual. A obsessão, ela vai tocar em nossas vidas. Ela vai tocar na saúde mental, nas nossas saúdes mentais, das pessoas que nós amamos, e tem, infelizmente, resultados extremamente doloridos para a nossa sociedade. Por isso, eu volto a dizer, essa é uma temática extremamente importante e extremamente desafiadora, porque nós observamos que esses obsessores, esses espíritos, que ao contrário do que muitos pensam, são extremamente inteligentes, astuciosos, eles querem solapar na fonte o antídoto, como nós temos a vacina para a Covid, a vacina para a obsessão, que são as reuniões desobsessivas das instituições espíritas, que deveriam ser, pelo menos para nós espíritas, hoje, um importante núcleo de auxílio à saúde mental da nossa sociedade.
Chega a tal ponto que André Luiz, no livro Desobsessão, escreve com todas as letras: todas as instituições espíritas deveriam ter um núcleo especializado na desobsessão. Veja como isso é sério e como nós espíritas estamos nos esquecendo de colaborar com a nossa irmã sociedade, humanidade, junto a essa pandemia. Porque se nós não temos a tecnologia e o conhecimento para irmos aos laboratórios desenvolver as vacinas, nós já temos do Cristo e dos bons espíritos que, através da concordância e universalidade, trouxeram para nós a vacina contra essa outra pandemia que a benfeitora Joana de Ângeles chama de parasitose mental, principalmente no tocante ao vampirismo. Então estejamos atentos e colaboremos para extinguir essa pandemia, porque o mundo de regeneração é um mundo onde o processo obsessivo não vai poder acontecer, porque o bem predomina e não o mal predomina.